Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Maratona da Aprovação em São Paulo, hoje para a gente conversar sobre cirurgia geral em uma instituição muito legal. Mas antes de eu entrar a fundo e conversar com vocês, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Daniel Aber, sou cirurgião geral pela Unifesp e professor aqui na Medway. Eu tenho um Instagram que eu estou dedicado a trazer conhecimento cirúrgico para vocês, conhecimento cirúrgico para a vida, curiosidades, mas lógico, sempre com aquele viés de prova de residência. Então me segue lá, se quiser qualquer ajuda, o que precisar eu estou por lá, belezinha? E hoje a gente vai conversar sobre a Unesp, galera. A Unesp é uma instituição referência ali na região de Botucatu. Ela é muito forte em algumas especialidades, em especial urologia e cirurgia vascular. Não tem como ir para uma prova da Unesp sem dominar esses dois assuntos. E aí vocês podem se perguntar, como eu vou estudar isso? Ninguém fala sobre urologia e cirurgia vascular. Mentira! Que a gente fala, nós da Medway temos no nosso Intensivo São Paulo aulas específicas para cada uma das grandes instituições aqui de São Paulo. Para a Unesp tem 8 aulas específicas de cirurgia geral, 8 aulas que vão ter lá conversas sobre urologia, sobre cirurgia vascular. Então se você ainda não é aluno Medway, vem com a gente no Free Trial do Intensivo São Paulo, já escaneia o QR Code e bora para cima. Além dessas duas, a Unesp também é forte em outras especialidades, como cirurgia plástica, sempre aparece uma conduta ou outra. E as questões são mais diretas, mais curtinhas, mas exigem um raciocínio e exigem que a gente tenha conhecimento, que a gente realmente entenda o que está acontecendo ali para marcar a alternativa correta. Vamos começar conversando sobre queimaduras, que é uma subvertente ali de trauma / cirurgia plástica, que é muito comum em todas as provas, e não tinha como não trazer uma questãozinha da Unesp aqui para a gente discutir o tema, né? Um homem de 25 anos, vítima de acidente por explosão de combustível, apresenta 30% da superfície corporal com queimaduras de segundo grau e 15% de terceiro grau. Não há comprometimento de vias aéreas e na ventilação foram puncionadas 2 veias periféricas. Perfeito, como manda o figurino, né? E fizeram milão de Ringer. Calma, né? Pra que milão de Ringer assim de cara? Podia ter ido feito em alíquotas, mas não é o objetivo da questão. Dão o peso pra gente, galera, questão de queimadura, quando dão o peso, pode ter certeza que nas alternativas vai aparecer alguma coisa pra gente ter calculado ali a reposição volêmica de acordo com a superfície corporal queimada. A PA está 120/80, a frequência cardíaca está 120, então ele já está taquicárdico. Se a gente fosse calcular o choque index, 120 dividido por 120, daria 1, que já é um pouquinho mais alto do que 0,9, não está tão grave quanto 1,2, que a gente sabe, né? Mas já está ficando ruim, esse paciente já está chocado. E aí, como ele está chocado, olha só o que aconteceu, passaram o catéter vesical e não teve diurese nos últimos 50 minutos. O procedimento correto deve ser dar 5.100 ml de Ringer lactato ali nas próximas 8 horas, administrar soro fisiológico com manitol devido à mioglobinúria, aumentar o volume. O que a gente vai fazer? Vamos discutir para a gente entender exatamente o que tem em cada alternativa aí. Primeira coisa, vamos começar falando sobre ela, SCQ, né? Quase que eu falo SQC. Mas é a superfície corporal queimada, galera. Algumas regrinhas para a gente não errar na hora da prova, porque não pode errar isso aqui, tá? Primeira delas é que primeiro grau não entra no cálculo. Por favor, não esqueçam do períneo, o períneo é importante, ele vale 1% e às vezes faz toda a diferença no momento que a gente está calculando, esse 1% aí para a gente chegar na alternativa correta. Na vida prática, às vezes a gente consegue usar a regra da mão, né? Uma mão aberta, com os dedos abertos, vale 1%, a gente consegue ver quanto de superfície corporal queimada o paciente tem assim. E a gente tem a clássica regra dos 9, tá? A gente tem a clássica regra dos 9. O que fala a regra dos 9? Que vários segmentos do corpo têm 9% de superfície corporal. Cabeça tem 9%, tronco superior 9%, abdômen 9%, períneo aqui 9%. Mentira, períneo é só 1%, né? Se fosse 9%, no períneo estaria complicado, pô. Tem gente que, enfim, vamos voltar para a questão. 9% nos braços e aí 9% em cada lado das pernas mais coxas, sucesso? E a gente usa isso aqui muito para a gente calcular a reposição volêmica. O que a gente vai usar? Parkland, negativo, galera. Parkland está ultrapassado. A gente vai utilizar a fórmula de Brook modificada. O que a fórmula de Brook modificada fala para a gente? Fala que a gente vai ter que usar 2 ml vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Essa vai ser a nossa reposição baseada na superfície corporal queimada para adultos maiores do que 14 anos. Se a gente tiver com um paciente sondado, a gente pode se guiar muito melhor pela diurese. A gente quer obter aí uma diurese de 0,5 ml quilo-hora. Percebam que em crianças e queimaduras elétricas, os volumes são maiores.
Inclusive em crianças menores de 30 quilos, galera, a gente vai ter que associar a reposição ali do ATLS clássica com a fórmula de Holiday-Segar. A fórmula de Holiday-Segar normalmente é usada para pacientes desidratados e eu quero que vocês entendam isso. O paciente vítima de queimadura é um desidratado em potencial. Na verdade, ele já perdeu muito líquido pela própria queimadura ali. Então não esqueçam de fazer essa associação. Já apareceu na USP Ribeirão Preto. Para aparecer na Unesp também, é só algumas horinhas de viagem ali de Ribeirão Preto para Botucatu. E aí a fórmula de Holiday-Segar, olha só, se o paciente tiver menos de 10 quilos, vai milão. A partir dos 10 quilos, galera, a gente vai somando ali 50 ml por quilo, e aí se já passar dos 15 quilos, a gente adiciona 20 ml por quilo. Sucesso! Ou a gente pode se guiar muito mais pela diurese, tanto nas crianças quanto na queimadura elétrica. Queimadura elétrica tem um detalhezinho, porque perceba que a gente teria que multiplicar 4 vezes o peso vezes a superfície corporal queimada. Só que nem sempre a superfície corporal queimada numa queimadura elétrica vai ser precisa. Afinal de contas, normalmente a gente tem o orifício de entrada, o orifício de saída da corrente elétrica, mas a queimadura, a confusão está acontecendo lá dentro do corpo do paciente. Então, nosso objetivo é ver a urina clarear, a gente sondar esse paciente e ver o que está acontecendo. O mais clássico de prova mesmo é ser um adulto, igual da nossa questão, em que a gente tem que calcular quanto a gente tem que repor de cristalóide para ele, né? Quanto a gente tem que repor ali de sorinho para esse paciente ficar bem, para ele ficar hidratado. 2 ml quilo vezes a superfície corporal, mas a gente não vai fazer tudo de uma vez. Isso é em 24 horas. E essa proporção também não vai ser igual conforme as horas forem passando. A gente vai dar metade, 50% em 8 horas, tá? Nas primeiras 8 horas, a contar do momento da queimadura. Então, se a gente está atendendo esse paciente 2 horas depois, em que ele não fez nada de solução cristalóide, a gente vai ter só 6 horas para infundir metade. Ah, mas a gente está atendendo ele 2 horas depois e já foi feito um pouquinho, já foi feito 1.000. A gente vai ter que reduzir 1.000 do que a gente tem para fazer e dar o restante em 6 horas. Os outros 50% em 16 horas. Beleza? Beleza, galera. Isso aqui já ajuda demais a gente a matar 95% das questões, como essa aqui da Unesp. Uma coisa muito importante é vocês não esquecerem daquela primeira regra, que lesões de primeiro grau, né, queimaduras de primeiro grau, não entram na contagem. E aqui, ó, a gente tem 30% e 15% de segundo e terceiro grau. Então, ambas entram. A gente tem um total de 45% da superfície corporal queimada. 45% vezes 85 quilos vezes 2 é 90 vezes 85. Daniel, é muito que esse paciente vai ter que receber. É um pouco menos ali de 8.500 em 24 horas. Isso aí, galera. É um pouco menos de 8.500 em 24 horas. Então a gente sabe que nas primeiras 6 horas seria metade disso, né? Porque a primeira alternativa vai logo falando para a gente de 5.100 de Ringer nas próximas 8 horas. E não é isso, né? Primeiro que já tem o tempo que passou do trauma, tem o milão que já foi feito, então seria bem menos do que isso ali para a gente fazer nessas primeiras 8 horas. Beleza? Belezinha? E aí a letra A está errada por conta disso, como a gente falou, né? A letra B fala de administrar soro fisiológico com manitol. Que é isso? Manitol no trauma? Negativo, não existe isso. Devido à mioglobinúria comum, pode até ter queimadura com mioglobinúria, principalmente em queimaduras elétricas, mas a gente vai hidratar com cristalóide da mesma forma, belezinha? Nada de manitol no trauma, manitol no trauma só no TCE. Manitol no trauma só no TCE, no paciente que está muito hipertenso e a gente consegue dar uma manejada na pressão arterial média dele ali com o manitol para diminuir a pressão intracraniana para ficar 10. Beleza? A letra C é a nossa perfeita. Perceba que a gente não precisava ter calculado nada, ter feito nada. Porque se esse paciente já está sondado, e a gente sabe que a diurese é a melhor forma da gente acompanhar, bastava a gente ver o aumento do volume urinário, e para a gente ver isso a gente ia ter que aumentar o volume e a velocidade da infusão de líquidos pela sonda urinária, né? Não aumentar a velocidade de infusão pela sonda, né? A gente ia ver um aumento da diurese, da feita que a gente começasse a fazer mais cristalóides na veia desse paciente, naquela veia calibrosa que foi pegada ali. Essa questão responde perfeitamente a nossa alternativa correta por conta disso. A letra D fala de administração vigorosa. Beleza, até a gente vai hidratar, mas a gente não vai internar numa enfermaria, né? Ele tem mais do que 45% da superfície corporal queimada. Galera, pela Sociedade Brasileira, pelo Ministério da Saúde, acima de 20% de superfície corporal queimada já é considerado um grande queimado, a gente já precisa internar, e especialmente em unidades de terapia intensiva especializadas em
queimados. Sucesso? Então, está errada a letra D aqui também. E pela Sociedade Americana, são só 10%, hein? Acima de 10% eles já consideram grandes queimados. Legal, né? Queimaduras, a gente não pode errar na prova. Agora a gente tem que conversar sobre um assunto que é um pouquinho mais específico, cirurgia vascular, oclusão arterial aguda. Olhem só essa questão. Mulher de 68 anos apresenta dor intensa no membro inferior esquerdo há 36 horas, com perda de motricidade, restrição ao leito, frialdade, mudança de cor do pé conforme a imagem. Eu tirei a imagem de propósito. Se você quiser ver esse pezinho, tem que ir lá no Free Trial do Intensivo São Paulo, dá uma olhada nessa questão 79 da Unesp de 2021, para vocês verem que o pé não estava nada bonito. Fez uso de analgésicos e anti-inflamatórios sem melhora, AP, fibrilação atrial crônica sem tratamento, e no exame físico, o membro inferior esquerdo com cianose fixa, presente de flictenas, dá um monte de dado pra gente, galera. E ele dá esse tanto de informação porque a banca vai querer saber tudo da gente, que é o diagnóstico, a etiologia, a classificação e o tratamento. A gente vai precisar entender o que é uma oclusão arterial aguda, o que é uma oclusão arterial crônica. A gente tem que saber que as oclusões arteriais agudas podem ser embólicas ou trombóticas para a gente conseguir acertar uma questão como essa. Beleza? Uma questão que não é muito fácil, né? Tem A, B, C e D aqui para a gente saber o que marcar. Primeira coisa, então, para a gente começar a conversar sobre cirurgia vascular, falar de oclusão arterial aguda, a gente tem que lembrar da classificação de Rutherford, galera. A classificação de Rutherford, ela serve tanto para oclusão arterial crônica, que tem uma classificação de Rutherford específica para ela, quanto para a oclusão arterial aguda, que tem uma classificação de Rutherford, que é essa aqui, específica para ela. A classificação de Rutherford vai falar para a gente o quão viável está esse membro. Vai de um membro viável aqui no Rutherford 1, passa por um membro imediatamente ameaçado aqui no Rutherford 2, até um membro inviável aqui no Rutherford 3. E você já consegue perceber que pelas condutas é justamente isso que está sendo traduzido. A gente vai avaliar o quanto esse paciente está sentindo de dor, o quanto ele está perdendo de sensibilidade, de força, né? O motor do pé, quanto está falhando ali, quanto ele está com rigidez no membro, como é que está a cianose, será que essa cianose já está ficando fixa? E também eu quero que vocês levem para a prova o seguinte conceito. Esse Rutherford, ele não vai avançando todo igual. Não é todo paciente que tem perda de sensibilidade, que tem perda motora devagarzinho ali acontecendo. Não é todo paciente que tem cianose não fixa, que já perdeu a sensibilidade por completo. Não. É uma perna, galera. É um paciente que vai evoluindo devagarzinho conforme a doença vai progredindo, conforme essa doença aguda e incisiva vai progredindo. O legal é que, independente do Rutherford que a gente está, o tratamento vai ser sempre inicialmente o mesmo. Se for um Rutherford 1 ou os demais, como tratamento inicial, a gente vai começar com anticoagulação plena e curativo aquecido. Para o Rutherford 1 isso aqui estaria suficiente. Lógico que a gente teria que avaliar melhor o membro, fazer outros exames, mas normalmente isso aqui vai ser suficiente para a gente salvar. O membro ainda está viável. O problema é no Rutherford 2, 2A e 2B, em que o membro está imediatamente ameaçado. E pela clínica, pela história, a gente pode suspeitar se é embólica ou trombótica. Mas para confirmar, a gente precisa de uma arteriografia armada. É mais ou menos assim, galera. Embolia arterial aguda, uma obstrução arterial aguda por embolia, a gente vai ter sintomas novos em um paciente que nunca sentiu nada. Vai ser um paciente que tem alguma doença cardíaca, infartou há um tempo, está fibrilando, como da nossa questão, solta um trombo do coração, esse trombo vira êmbolo, vai lá na circulação e obstrui, digamos que lá na poplítea. Chega e fica assim. Quando a gente faz a arteriografia, a gente vê o êmbolo fazendo o sinal da taça invertida. E aí a gente entra com um catéterzinho de Fogarty e faz uma embolectomia Fogarty. Isso para pacientes que estão com sintomas novos. Agora imagina aquele vozinho, tabagista pra caramba, que fumou a vida inteira, 60 anos mais, famosa chaminé, né? Famosa chaminé, que sempre teve dor na perna, que quando a gente vai avaliar tem diminuição de pulso dos dois lados, uma perna está pior do que a outra e agora ele está com dor intensa, dor mesmo ao repouso. Ele está com o pé frio, está tendo perda motora, está tendo sinais de obstrução arterial aguda trombótica, porque essa perna dele já era doente. Ele já tinha muita placa aterosclerótica na parede dos vasos. Esse amarelo aqui é gordura na parede do vaso, que vai se acumulando tanto e pode acabar fechando. E faz na arteriografia o sinal da ponta do lápis. Aqui a gente não consegue fazer uma embolectomia Fogarty, senão a gente sai rasgando toda a íntima da artéria ali. O que a gente muitas vezes precisa fazer? Um fibrinolítico local, tentar passar um stent para fazer uma angioplastia e salvar a perna do paciente. Os Rutherford 2A vão estar encaixados aqui, galera. E o Rutherford 3?
Normalmente o Rutherford 3 já vai ter um membro inviável, né? Quais vão ser os sinais? O que a questão vai trazer para a gente? Vai trazer um compêndio. Dificilmente vai falar só tem cianose fixa, então amputa. Não, vai ter cianose fixa, o paciente não vai mais mexer o pé, vai ter uma rigidez de calcânio, vai estar frio pra caramba, gelado demais, ele vai parar de sentir tudo, finalmente o pé vai estar morto, galera. E aí não tem jeito, é a amputação que a gente vai precisar fazer. Sucesso! Isso aqui é de obstrução arterial aguda, mas a gente não tem como avançar, apesar de não ser o objetivo da nossa questãozinha ali, sem falar de oclusão arterial crônica, a famosa OAC, né? OAC é o paciente que tem doença arterial obstrutiva periférica, também um paciente tabagista de longo prazo, em que as artérias já estão cheias de gordura ali na parede, mas ainda não se fecharam por completo. Para todos os pacientes, galera, para todos os pacientes com essa sintomatologia de claudicação, independente de como eles estão, a gente vai precisar começar o tratamento clínico, tá? AS, estatina, cessar tabagismo, que é uma das coisas mais importantes, fazer caminhadas programadas para essa perna ganhar circulação colateral e ter menos chances de morrer, e o cilostazol, que é um medicamento que trata os sintomas, mas não necessariamente muda aí o desfecho, não muda a progressão da doença. E quando que a gente vai indicar cirurgia? Principalmente quando esses pacientes se apresentarem com sinais de isquemia crítica, dor em repouso, lesão trófica, que são sinais mais avançados aí na história da doença. Olha só a lesão trófica, a necrosezinha no dedinho do paciente, né? E aí para eles a gente vai oferecer uma revascularização, seja aberta com uma ponte de safena, seja com uma angioplastia de forma mais refinada, de forma mais bonita, como é feito na Unesp, como é feito nos grandes hospitais daqui de São Paulo. Sucesso! Mas a nossa questão estava falando de uma mulher de 68 anos com sintomas intensos que surgiram agora. E olha só como o pé dela está ruim. Já perdeu a motricidade, está restrita ao leito, está com frialdade, mudança na cor do pé. A gente olha lá embaixo, tem cianose fixa, tem flictenas, cianose fixa e fictenas, né? Cianose fixa e flictenas, desculpa a piadinha. Gradiente térmico, tá tudo ruim. E percebam que é só em uma perna, a outra tá tudo bem. Os pulsos estão 4 em 4. Isso aqui é uma obstrução arterial aguda embólica. E cadê a fonte emboligênica dela? No coração. Fibrilação atrial crônica. Tá aqui. Foi esse coração que está batendo no ritmo errado, que formou um trombo que viajou lá para a perna e obstruiu, fez uma oclusão arterial aguda embólica. Daniel, e se fosse uma obstrução arterial aguda trombótica? A questão comentaria aí com a gente que essa paciente já vinha sentindo sintomas de muito tempo, já claudicava, era tabagista pra caramba, e no exame físico, os pulsos dos dois lados, de um lado poderia até estar pior, mas dos dois lados estariam comprometidos, tá? Dos dois lados teriam alteração. E aí a gente já tem o nosso diagnóstico, né? A gente já tem o nosso veredito. Qual que é? Fake natty? Não, não é fake natty, galera. É natural. É isso aí. É uma oclusão arterial aguda embólica, Rutherford 2B, e por isso eu vou amputar? Não, a amputação é para o Rutherford 3, que é justamente o que a gente acha que tem na nossa paciente. Não é uma doença arterial obstrutiva periférica trombótica, como a gente viu, é embólica, uma oclusão arterial aguda por embolia. E aqui até estaria certo. Se fosse um Rutherford 2B, a gente faria uma tromboemboleia Fogarty, como a gente viu, puxar aquele êmbolo de lá, e salvaria o membro do paciente, mas está errado. A B é fake natty. A letra C fala de Rutherford 1, fake natty, também não é. E a letra D fala de oclusão arterial aguda embólica, Rutherford 3, amputação primária e anticoagulação. Essa está perfeita, né? Essa aqui é a nossa alternativa natural. É a perfeita, a gente marca ela com tranquilidade, ganhando esse conhecimento. E ó, não é só isso que cai de cirurgia vascular, né? Vocês já sabem onde procurar mais para se aprofundar nesse assunto. Para a gente finalizar essa nossa conversa rápida, vamos falar de escroto agudo, né? Para a gente fechar com chave de ouro falando da urologia, que é muito boa lá na Unesp e aparece demais nas provas. Um menino de 15 anos de idade, 15 não, 13, desculpa, li errado, 13 anos apresenta dor testicular à esquerda, de início noturno e de forma súbita a 4 horas. Quer a historinha mais clássica que essa? Refere que já teve esse quadro previamente, porém com melhora espontânea. Considerando o exposto, qual é a alternativa correta? Eu gosto dessas questões de qual a alternativa correta, porque a gente consegue ganhar muito conhecimento conforme a gente vai avaliando as alternativas. Mas antes da gente ler cada uma, eu trouxe uma tabelinha, porque quem gosta de tabela tem que printar, né? Deixa eu fazer pose para o print. Pronto. Printaram. Essa tabela ajuda demais a gente a diferenciar ali muitos detalhes de escroto agudo, principalmente pelos sinais clínicos que o paciente vai apresentar. Ah, Daniel, mas na questão não tem nenhum sinal clínico. Eu sei, por isso que eu trouxe a tabelinha. Tem 3 sinais clássicos de torção testicular, sinal de Angel, Brunzel e Rabinowitz.
O sinal de Angel é a horizontalização do testículo, indicativo de torção testicular. O sinal de Brunzel é o testículo elevado, também sinal de torção testicular. Não é que a gente vai fazer uma elevação do testículo, não confundam com o sinal de Prem. Aqui o próprio testículo já está elevado por conta da torção que está diminuindo a corda que tem para segurar a boleta lá embaixo, né? E o sinal de Rabinovitz? Quem que reveste o funículo espermático e o testículo até lá embaixo? O cremaster. Se está esquemando ali a região, a gente vai ter perda do reflexo cremastérico. Então, quando a gente faz aquela movimentação na perna do paciente, ele não tem o reflexo cremastérico, beleza? Porque está esquemando ali a região. E aí, se a gente está suspeitando de torção testicular, o que a gente vai precisar é avaliar a viabilidade. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: há quanto tempo isso está acontecendo? Se for menos do que 6 horas, galera, tem chance de salvar essa bola. Eu vou fazer de tudo para salvar o testículo. Ah, mas eu não vou conseguir fazer nenhum exame nesse tempo, vai passar demais, então corre para salvar, corre para o centro cirúrgico. Não importa, faz uma escrototomia exploradora, sim, olha os dois lados, vê o que está acontecendo. Se tiver tudo viável, faz a pexia, faz a fixação dos 2 testículos. Ah, Daniel, mas acabou perdendo tempo, esse paciente chegou com 10 horas de história, fui olhar, o testículo já estava inviável, vou só tirar o testículo que está ruim, só fazer a orquiectomia do testículo que isquemiou? Não. Tem que fazer a orquidopexia contralateral, porque se ele já perdeu um testículo, a gente não pode dar a chance do outro torcer. E é mais ou menos a história do nosso paciente da questão, né? Ele já tinha tido uma torção antes e agora está voltando a ter torção, para vocês verem como é comum. Apesar de que a torção antes se resolveu sozinha, mas já a gente volta para a questão. Belezinha? Torção testicular é muito importante. E orquiepididimite? Normalmente a faixa etária dos pacientes aqui vai estar diferente, tá? Aqui vão ser criancinhas que têm sintomas noturnos, começam do nada ou depois de trauma. E aqui vão ser indivíduos mais ali no final da adolescência, vida sexual ativa, adultos jovens, felicidade, porque isso aqui é muito relacionado à doença sexualmente transmissível. E a gente tem um clássico sinal de Prem, que é justamente quando a gente eleva o testículo, a gente tem uma melhora da dor na região, porque a gente melhora a drenagem venosa, melhora ali um pouquinho a circulação e alivia a dor que esse paciente está sentindo pela inflamação. Como é que a gente vai tratar a orquiepididimite? AINES, antibiótico. E há um detalhe do AINES aqui que é importante ressaltar: existe orquiepididimite viral, tá? Existe orquiepididimite viral e é por isso que a gente tem que usar anti-inflamatório e também por toda a gênese ali da doença inflamatória infecciosa. Mas não podemos dispensar o antibiótico, afinal de contas a gente está suspeitando de uma gonorreiazinha, uma clamídia ali se divertindo no sistema genital do doente, causando orquiepididimite. Para idosos, levo. Para jovens, Rocefin dose única intramuscular. Normalmente faz azitromicina junto, que é aquele tratamento clássico para paciente que tem DST, né? E associar doxa 100 mg de 12 horas por 10 dias, tá? Eu falei para vocês que pode ter história de trauma causando torção testicular, né? E aí a faixa etária pode variar nesses casos, tá? Pode ter um paciente mais velho, 20 anos, vida sexual ativa, que tem um trauma testicular e evolui com torção. E aí seria uma historinha de um diagnóstico diferencial bem legal para aparecer na prova, né? Bem legal para aparecer na prova. Blue Dot Sign, galera. Quando a gente está avaliando o testículo, a gente vai sentir algumas coisas endurecidas. Na torção, normalmente o testículo inteiro fica endurecido. Na orquiepididimite, a gente sente só o epidídimo endurecido. Mas essa entidade nosológica, que é o testículo endurecido, preocupa a gente com uma outra coisa: neoplasias. Por que eu estou falando isso? Porque é uma coisinha a mais. Se vocês palparem um dia um testículo muito endurecido numa criança, num jovem, façam esse diagnóstico diferencial com neoplasia. Muitas vezes a gente consegue internar esse paciente rápido para fazer uma ignotomia e fazer a orquiectomia ali por via ignotômica para não disseminar nada ali pelo testículo. É sensacional. E por que eu estou falando desses detalhes endurecidos? Porque se a gente só sentir o apêndice testicular, um pedacinho no caminho do epidídimo endurecido, a gente está falando de torção de apêndice testicular. A gente vai ver um ponto escurecido na pele escrotal, que é justamente o Blue Dot Sign, que é super benigno, a gente trata com analgesia. Sucesso! Voltando para a nossa questão, a gente tem um menino de 13 anos que apresenta essa dor testicular há 4 horas, então está em condições de salvar, menos de 6 horas normalmente a gente salva. Já tinha tido antes, está tudo falando a favor de torção testicular. Aí a gente já começa eliminando a letra A, né? Não é orquiepididimite, porque é a torção mais comum em lactentes. Negativo, galera. Negativo. Quantos anos tinha um paciente? 13 anos. Ele é lactente com 13 anos. O que está acontecendo, pelo amor de Deus?
Onde estamos chegando, né? Vai falar que ele está na mamadeira usando chupeta ainda. Não pode. 13 anos tem que estar jogando bola na rua, tem que estar fazendo o que quiser fazer, na verdade, né? Tem que estar fazendo o que quiser fazer, essa é a realidade. Não tem que estar jogando bola, não. Tem que estar fazendo o que quiser fazer, liberdade, amor e paz. É isso aí, não sei porque eu falei isso. E aí a letra B fala, trata-se de varicocele, quadro comum em jovens que ocorre principalmente à esquerda. Galera, varicocele é relativamente comum, ela realmente tem uma predileção pelo lado ali, por conta da drenagem venosa, mas aparece em indivíduos mais velhos, idade sexualmente ativa, começam a ter essa dor, e às vezes o homem só descobre a varicocele quando está tentando engravidar alguém, e aí vê que não consegue engravidar, o espermograma está ruim e descobre que tem varicocele, né? E aí vai lá e trata a varicocele porque ele quer retornar à fertilidade. Normalmente dá certo, mas não é a nossa resposta. A letra C fala que o Doppler deve obrigatoriamente ser realizado? Não, é o que eu falei para vocês. O primeiro pensamento que a gente vai ter é, eu tenho que salvar esse testículo quanto antes. Se o Doppler for atrasar demais o meu tratamento, parte para a exploração cirúrgica e resolve, porque a principal hipótese é a torção testicular, é o que é mais grave. Uma alternativa anula a outra aqui, né? A gente não precisa obrigatoriamente de um Doppler. Apesar de que se a gente fizesse um Doppler, já complementando para vocês aqui, se a gente fizesse um Doppler de uma torção testicular, a gente veria ausência de fluxo sanguíneo, enquanto que um Doppler numa orquiepididimite a gente veria muito fluxo sanguíneo ali chegando no testículo do paciente, porque está muito inflamado, infeccionado. Beleza? Questão bem legal. Tem mais coisa de uro que cai, urgências urológicas não traumáticas, como o escroto agudo, mas tem outras, já sabem, Intensivo São Paulo. E o que eu queria falar é que eu falei no começo da aula, o meu Instagram tá ali, @danielalber.medway. Tenho me esforçado cada vez mais para postar coisa legal, mas o principal motivo de eu estar ali é para conversar com vocês. Se vocês têm alguma dúvida sobre o que fazer, sobre como estudar, como se preparar para essas provinhas aqui de São Paulo que tem muitos detalhes, estou por ali. Vem conversar. Ah, Daniel, mas eu não sou aluno médio e estou vendo esse vídeo aqui no YouTube. Não tem problema, pô. Eu estou ali para ajudar quem for preciso. Quem for preciso. Lógico que a gente quer que vocês sejam aluno da Medway, então se curtiu o Intensivo São Paulo, vem com a gente. Mas, de verdade, do fundo do coração, qualquer coisa é só me procurar por lá. Um beijo.